Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao P4K Cast, um podcast que foi pensado e está sendo trazido aqui para ajudar pais, ajudar profissionais a olharem o mundo do Pilates Kids com novos olhos. Hoje eu tenho aqui a graça de ter uma convidada muito especial, ela que é mãe de 2 crianças, e vou ler aqui todo o script dela e toda a parte que realmente faz com que ela seja uma grande mãe. Ela é sócia fundadora da ADJT Despachantes Associados e também CEO e founder da Universidade Insight. Ela é formada em administração e eu tenho aqui a Tatiana Borges Garcia. Bem-vinda, Tati! Obrigada, Vânia. Muito contente e feliz por ser selecionada entre as mães da P4 Kids para estar aqui falando um pouquinho do teu excelente e brilhante trabalho. Muito obrigada, Tati. Tu sabe que o objetivo realmente é trazer aqui pessoas reais, pessoas que realmente estão, né, com os seus filhos, estão com a sua família dentro desse projeto que vem sendo feito com tanto carinho, né? E eu tenho certeza que o objetivo que a gente tem aqui é trazer para outras mães, assim como tu, uma mãezona, né, que até eu disse assim, Tati, me manda aqui o teu currículo que eu quero realmente conversar e tal. Eu disse, Vânia, mas bota só que eu sou a mãe do Bernardo e do Bruno. Aí eu disse, não, mas além de ser uma mãezona, a gente sabe que as mães de hoje, elas têm outras atividades, elas são empreendedoras, elas são empresárias, elas são CEOs, né, elas fazem diversas outras atividades juntamente com o grande papel de ser mães. Então, o objetivo realmente é que a gente possa falar com essas mães que a gente tem no Brasil, que são mãezonas, né? Que a gente sabe o quanto a gente é importante na vida dos filhos, mas que também temos, né, a nossa carreira, a gente também tem as nossas outras atividades associadas, né? Então, isso é realmente importante a gente trazer, principalmente nesse podcast, que tem o objetivo de falar com outras famílias. E eu já te parabenizo por essa ação e por esse pensamento de trazer realmente pessoas que fazem uso do teu trabalho, né? Porque hoje a gente vê na internet muito marketing, muito o estúdio bonito, a fala decorada e pessoas não reais, né? Para que realmente se venda. E lá no teu isso já nem sei há quantos anos já a gente se conhece, eu já né? Vou falar aqui e a gente vivencia diariamente, eu desde o primeiro dia que eu conheci a Vânia, que eu já nem lembro mais se foi nosso clube de empresárias ou se foi na escola que a gente se viu a primeira vez, mas quando a Vânia me contou do projeto dela, para mim fez sentido na hora. Porque hoje, como pais, a gente fica analisando assim, no Natal a gente dá presente, no aniversário a gente quer dar brinquedo, a gente quer dar experiência, a gente quer dar tudo o que a gente não teve para os nossos filhos, né? Que é facilitar a vida dele, embora haja, né, controvérsias. Mas quando a Vânia me contou do projeto dela, fez sentido na hora para mim, porque eu quero construir, eu tenho 2 meninos, então eu quero entregar para a sociedade 2 homens. 2 homens fortes de mente e fortes de corpo, porque até mesmo na minha família a gente tem adultos que trabalham e vivem não na sua felicidade plena, porque tem dor de coluna, né? Talvez lá na infância dele, com certeza, eles não tiveram essa oportunidade. Então, assim, além de entregar profissionais, que a gente investe muito, né, desde escola, cursos, outros entregáveis para eles, né, na área profissional, eu quero entregar adultos felizes, sem dor, para o mundo. Que ótimo saber disso, inclusive, né, Tati? E já agradeço também, porque a gente sabe que o objetivo é trazer pessoas reais. Eu sempre digo que o fake não perdura. Aquilo que é feito, vamos fazer. Inclusive, a Tati me disse, Vânia, tu quer me passar as perguntas, né? Vou contar aqui pro pessoal. Eu disse, não, Tati, porque a ideia é realmente ser um papo, ser uma conversa verdadeira e natural, onde realmente a gente vai ter a sinceridade, né? Então, quando a gente tem a sinceridade, e a gente sabe que a gente não veio nesse mundo à toa, né? A gente tem um papel importante, um propósito, uma missão. A gente sabe que Deus vai conduzindo aquilo que Ele realmente precisa, que cada uma de nós possa ajudar e levar isso para outras mães,
porque realmente esse é o nosso propósito. Então, quando eu realmente pensei nas pessoas que eu queria trazer, não faz sentido eu não trazer alguém que não conheça o trabalho, que não tenha apostado juntamente comigo lá quando, né, a gente começou com esse trabalho mais presencial, mais diretamente com as crianças, e vem caminhando conosco, né, todo esse tempo. Então, a gente está junto há 4 anos, né? Eu tenho a graça de ter os filhos da Tati, né? Eu sempre digo que os filhos são as nossas joias preciosas, né? Há 4 anos, né? O Bernardo era um pouquinho mais velho, o mais velho, e o Bruno era bem pequenininho, né? E aí a gente vai vendo nas fotos quanto eles vão se desenvolvendo e quanto tempo vai passando, e isso realmente nos traz aquele acalento de, nossa, a gente tá mudando algumas coisas, a gente tá agregando, né? Bem com esse pensamento que tu traz de, como pais, pensar que a gente tá construindo as crianças, né? E construindo cognitivamente, fisicamente, e proporcionando isso para os filhos, que o mundo hoje realmente mudou. Mas deixa eu te perguntar, né? Eu sei que a gente fala pouco, eu sempre digo que a gente fala pouco. Mas e a Vânia, nós somos aquelas mães que a escola diz, estamos fechando os portões, vocês por favor, podem ir embora. Dar um passinho pra frente e ficar na calçada, né? É verdade, porque realmente conecta muitas coisas, né? Então, eu também tenho 2 filhas, a Tati tem 2 filhos. São colegas, né? Os nossos pequenos são colegas. Mas, realmente, eu queria te perguntar, porque às vezes a gente fala, mas gostaria que tu também trouxesse o que tu viu, né? Eu sei que num certo momento a gente parou e conversou, eu te expliquei um pouquinho do projeto, mas o que fez o teu olho, assim, o teu coração, dizer assim, não, eu quero isso para os meus filhos? O que foi que realmente fez tu enxergar o valor que o método, né, e o que o P4K poderia agregar nessa criação que tu tá fazendo e que vocês, como pais, também estão proporcionando para os filhos de vocês? Beleza. Então, isso é muito fácil de responder, porque, assim, eu não vi, eu senti um arrepio quando tu me falou, por esse olhar que tu tens com as crianças, né? Que hoje, assim, ó, os pais, depois que têm filhos, eles são outras pessoas. A gente para um pouco de pensar na gente e a gente pensa assim, o que eu vou oferecer de melhor pro meu filho, né? Sim. E eu me encantei, na realidade, quando a Vânia falou do projeto da P4 Kids. Porque é uma prevenção. Eu também sou empresária do ramo da educação, então a gente forma pessoas. E é muito... A maioria dos profissionais, ou muitos profissionais, não tem esse tato de pensar em construir do zero. E a Vânia constrói no zero. Deu a causalidade ou a deucidência do meu filho mais velho, então, estar num momento de querer ser jogador de futebol. Hoje ele já nem pratica mais, já mudou os planos. Mas ele, num dia que nós estávamos sentados na praia, eu olhando ele caminhar de longe, eu percebi que ele caminhava com um pé muito torto. E eu dizia pra ele que isso era porque o pai dele é fisioterapeuta. Só podia ser, né, ter um filho com um caminhar tão feio, tendo um pai especialista, né, em marcha, em coisas assim, e ele com o pé torto, né? Aí fomos levar ele na pediatra e coisa e tal. Ela disse, Tati, eu vou te encaminhar para um ortopedista, mas eu acredito que o Bernardo não tenha nada. Isso aí é tipo uma marcha atlética, alguma coisa que ele colocou na cabeça dele, tipo assim, andar que nem boleiro, coisa e tal. E aconteceu enviando esse comando, e, cara, eu fiquei apavorada. Aí, naquele mesmo verão, eu conheço a Vânia. Então, eu sou muito de prestar atenção nos sinais, né? Então, assim, eu acho que Deus conversa com a gente a todo momento. Só a gente não tá pronto para prestar atenção. Eu não conhecia a Vânia, ela já tinha o projeto dentro da escola, né? E aí, num evento que nós fomos de empresárias, ela trouxe assim, sabe o que eu faço? É isso, eu trabalho com prevenção, porque as crianças, desde pequenininhas, desde quando elas aprendem a caminhar, elas já têm um desalinhamento, né? Até acho que na hora do próprio engatinhar, que a gente fala, né? Às vezes não tem crianças que sentam com as pernas abertas, que nem gatinha, né? Pensa, é uma fase que tem que ser passada. Necessária. Aí muitos pulam, porque nós pais de primeira viagem, a gente quer ver a evolução toda hora nas crianças, né?
E aí, vendo meu filho daquele jeito, eu disse, tá aí, Deus me mandou o profissional certo que vai me ajudar. E pra mim, nessa questão, o meu filho, ele foi, o mais velho, Bernardo, ele foi primeiro neto, primeiro afilhado, primeiro tudo na família. Então, assim, ó, todo mundo enche de brinquedos, enche de presentes, né? Sim. Ele nunca pensou em pedir nada, já tinha tudo ali. Mas a questão da saúde, eu disse, essa é com os pais. Nenhum dia do enxerga diz assim, ó, vou te dar uma aula de, por exemplo, te incentivar a tu jogar basquete, vou te pagar a mensalidade do basquete. Vou te incentivar, sabe? Incentivar a jogos e coisa e tal. As pessoas são muito palpáveis, do que elas veem. Concreto, né? O brinquedo concreto, a lembrança. E quando a Vânia trouxe isso, nossa, eu fiquei encantada. Eu disse, é isso que eu quero. Quando que o Bernardo pode começar? Tanto. E até hoje ele nunca mais parou. Então já fazem 4 anos, né? Hoje ele já mudou a questão de esporte, né? O futebol, ele percebeu que ele não quis, ele jogou 8 anos futebol. E hoje ele joga o basquete, é feliz da vida, não reclama, porque ele começou a reclamar de dor nos pés. Inclusive, eu ia te perguntar, né? Se no início, quando tu buscou, na realidade, como a Tati falou, né? Foi coincidência, né? Ela viu algo e coincidiu de a gente estar falando em outro local e eu falando sobre isso. Por quê? Porque não é só o filho da Tati, não é só os filhos da Tati que a gente começa a perceber que o mundo mudou, a tecnologia chegou para todo mundo, tanto para nós quanto os nossos filhos. E hoje, as crianças de hoje, elas brincam muito menos, né? De uma maneira mais natural, mais na rua. Dinâmica, né? Como a gente era, que jogava taco, subia em árvore. Isso não pescava, não se vê mais, não né? Se vê. Então, hoje, ao mesmo tempo que a tecnologia veio e ajudou em muitas coisas, ela deixa um rastro, né? De falta de trabalho, falta de mobilidade, falta de exercícios que as crianças pulam essas fases. Então, não é só o filho da Tati. Provavelmente, você que está assistindo, daqui a pouco vai parar hoje e vai olhar pro seu filho e vai dizer, poxa, eu não tinha me dado conta disso. Olha só, o jeito que ele caminha parece que tem algo estranho. E sabe, Tati, que é legal? Porque assim como tu me falou no início, Vânia, ele tem um jeito estranho de caminhar. As mães falam, né, dessa maneira. Um jeito estranho. E quando a mãe bota o olho em algo, tem alguma coisa, gente. Assim, ó. Eu sempre digo que mãe tem 6º sentido. Porque se ela enxergou alguma coisa que não tá sendo bem digerido, é porque precisa ter um olhar. Então, hoje não é só os filhos da Tati, mas como tem muitas crianças que estão apresentando esses, eu digo, inícios de desalinhamentos, porque eles não são realmente o desalinhamento, que a criança está iniciando, mas se nada for feito, ele não vai melhorar por si só. Então, quando tu realmente viu isso, naquele momento, o Bernardo, que foi o primeiro filho, né, que começou, ele relatava dores, o que ele dizia, o que fez com que realmente você dissesse, não é, porque às vezes os pais dizem, isso aí é a história do filho, frescura, frescura, quer chamar atenção, Exatamente. Mas o que fez tu entender, disse, não é só frescura, algo além está por trás para que eu realmente procure alguma coisa. Ele realmente começou a reclamar que ele estava com dor naquele pé. E ele começou meio que a arrastar o pé. E o quadril dele eu já percebi. Aí quando eu percebi a primeira vez, eu nunca mais tirei o olho. Não tem como não ver mais, né? Não tem como desver, né? Então, o que eu fazia? Eu observava ele entrando no carro, descendo do carro, caminhando longe. Principalmente quando a gente ia pra praia, que eles estavam sem roupas, né? A gente tava de bermuda. Cara, ali é até uma dica. Percebam o caminhar dos seus filhos. Porque, às vezes, eles não têm esse... Eles nunca vão ter esse olhar pra ele. Mas, assim, tu percebe que a criança tá meio caída. Não tá normal, 100% reta. Sim. Né? E o Bernardo, realmente, ele arrastava a ponta do pé. E pra dentro. Torto. E pra dentro. E meio que arrastando. Aí eu olhava ele jogando futebol com os outros meninos. Cara, era iminente que tinha alguma coisa. Sim. Né? E aí, quando a gente voltou pra casa, ele começou a reclamar de dor. E outra coisa, nos tênis, eu percebia a diferença do gasto de um tênis. Tipo assim, não era o gasto da sola. Sim. Ele chegava a furar aquele pé que era mais torto, porque... E aí eu olhava embaixo na planta do pé dele. Na sola. Na sola do pé dele,
era grosso. Sabe o que a gente tem aqui no calcanhar? Ele tinha no dedão, porque ele apoiava Dava todo o pé totalmente. na ponta daquele dedo. Inclusive, ele tinha um furinho como se fosse uma bolha no dedão. Então, cara, não é normal. Não. Para isso existe o calcanhar, Isso pra aí. gente colocar o peso ali. Então, ali eu percebi o total desalinhamento. E quando ele começou a reclamar de dor, aí se confirmou a minha medicina. O meu olhar apurado de mãe, né? Nem o pai, e isso que eu não sou da área E o pai é da fisioterapeuta, medicina. né? O pai é físio, só que também não tem esse olhar assim, ó, ele olha para as outras pessoas. Pro nosso filho não desencadeou esse olhar. É o e aí, santo de casa que não faz milagre, diz o quando ditado, eu falei isso, ele disse, realmente, Tati, Tá desalinhado. realmente tá muito desalinhado, vamos ter que procurar. Leva na pediatra, aí ela disse assim, não tá reto, ponto. Né? Ela disse assim, aí que eu falei, eu disse, ó, ele vai começar a fazer pilates, nem ela não sabia que existia, porque realmente é a única pessoa até hoje que eu vejo que fala de Pilates Kids é a Vânia, né? E a palavra-chave é essa, prevenção. Tu sabe que eu me lembro até a primeira vez que eu avaliei ele, Nossa. que inclusive tu tava junto, né? E aí eu me lembro que ele tinha bolha no pé, né? E quando a Tati tá comentando aqui para vocês, pais, inclusive é importante a gente olhar. Imaginamos que nós temos os 2 pés aqui, né? O objetivo dos pés é manter o corpo, né? De pé. Então, quando a gente tem um filho que às vezes está desalinhado, vocês vão ver que o pé dele desalinha. Então, a tendência é rodar o pé para dentro. E aí, por exemplo, o dedo do pé aqui, o dedão do pé, o hálux aqui, era onde fazia a bolha. Então, ele estava projetando o peso dele todo para dentro, mais na frente do corpo dele. E aí acabava com que ele realmente tinha uma pressão maior, afetado. Ele começou a machucar, ele começou a puxar aquela perna, começou a desalinhar. Então eu sempre digo para os pais até, e famílias que me seguem, às vezes a gente não dá muita atenção para um pé. Só que o pé é a base do corpo. Exatamente. É como se fosse a fundação de uma casa. Se a fundação não está bem estruturada, a casa um dia cai. Como diz o ditado, é a base. Então, infelizmente, ainda é algo que as pessoas ainda não foram alertadas. Muitos profissionais ainda não sabem o que indicar. Provavelmente a pediatra, na época, ela só disse que não estava alinhada, mas não te deu uma solução, porque infelizmente não tinha na época, né? Hoje a gente já tem, hoje a gente já recebe pediatras que nos indicam para esse trabalho, mas é fundamental a gente enxergar. Por quê? Às vezes, e eu digo que às vezes os pais chegam no consultório dizendo, né? Olha, eu levei na pediatra e ela nem olhou. Porque o objetivo do pediatra é outras coisas, né? Ele está preocupado, se tá tudo bem, se o seu filho tá crescendo de uma maneira na questão da... Dorme direitinho. Isso, não numa questão postural. Eles estão preocupados se fez as vacinas, se tem alguma coisa que possa vir a um óbito, né? Então, esse é o ponto mais chave. Agora, vocês como pais podem procurar outros profissionais, porque nós estamos aqui realmente para ajudar. Então, quando a Tati traz esse relato, e eu lembro, inclusive, que eu disse para ela, sim, realmente, tá aqui. Ela dizia, eu disse, né? Eu lembro que tu disse, eu disse que não estava alinhado e tal. Então, entender que muitas vezes os filhos, às vezes, não vão falar, nem sempre tem dor. Eles não sabem. Eles não se conhecem. Sabem. Às vezes a gente não se conhece direito e sente que não tá legal, mas não consegue prestar atenção em si, se não é alguém dizendo, né? Então, por exemplo, tu precisou pontuar pra ele que ele tava arrastando, e eu lembro que ele dizia, minha mãe ficava me falando o tempo inteiro. Caminha direito, Bernardo, caminha direito. Mas às vezes a gente, como pais, precisa realmente olhar e enxergar aquilo que não tá harmônico. Né? Então, nós temos a capacidade de olhar algo e perceber se está harmônico, né? Se está tendo um padrão ou se está uma coisa meio manca, né? Eu digo, mãe sabe. Mãe sabe, porque, mãe tem assim, certo sentido. Qual a pessoa que passa 24 horas com o filho, depois que eles crescem vão pra escola, não? Aí tu já divide um pouco com a professora, né? Com a escola, mas assim... Até os primeiros 2 anos dele, que normalmente, às vezes um pouco antes, mas... Normalmente, até 2 anos, eles ficam com a mãe,
né? E a gente tá ali 24 horas, a gente nem dorme. Não, eu digo que a gente, inclusive, Né? só o olhar a gente já sabe se Já tá bem. sabe, Porque com é um certeza. vínculo que não tem como voltar, né? Então, realmente, acho que isso que a Tati vem falando de que mãe sabe, é isso. Se você sentir e ter aquela pulguinha atrás da A orelha intuição, dizendo, né? não tá, a Mulher é intuitiva. intuitiva. Procura ajuda, gente. Não fica esperando, por quê? A gente sabe e já tem diversos dados dizendo que esses desalinhamentos, eles vão ocasionar problemas maiores na fase adulta. Então, lá na fase adulta, muitas coisas que nem a Tati mencionou, que poderiam ter sido feitos diferentes, ensinados diferente, que na nossa época, na época dos nossos pais, não existia nada. existe. Hoje, as pessoas têm as dores, têm os problemas, às vezes até causam muito mais gastos, porque um problema, quando ele se torna um Nossa. problema, é muito mais gasto financeiro, preocupações, impossibilita de trabalhar, sendo que a gente poderia ter sido impedido lá na fase infantil de chegar nesse problema. Então, procurem ajuda quando realmente vocês sentirem, né, essa vozinha falando na Voz orelha. interna. Vozes da nossa cabeça, mães. Escutem. Mulheres. Mas assim, sabe que uma palavra que define pra mim a Vânia seria a prevenção. Quando a gente fala assim prevenção, eu me lembro do dia da nossa primeira conversa, né? Moldar, tentar prever lá, mesmo que não tenha nenhum problema. Por exemplo, o Bruno, ele foi sem sintoma nenhum. Uhum. O Bruno, pra mim, nunca reclamou de dor, nunca tive queixa, ele caminha alinhado, tudo. Mas pensando no que aconteceu com o Bernardo, que não é uma doença, Não. né? Não é nada, foi uma coisa que desencadeou pelo comando que ele deu pro cérebro dele. Não sei se ele queria caminhar iguais os Ou boleiros. também ele não coisa e sabia, tal. né? Então a gente modela os outros, né? Então tem sentido. Pode ser que ele modelou Modelou alguém alguém. lá no futebol, coisa e tal, e se deu mal. E, gente, foi uma ação, um comando que ele deu pro cérebro dele, que pra desenrolar, até hoje, com todo o trabalho que a Vânia faz, e eles, assim, não são crianças que faltam o Pilates, né? Até hoje, ele ainda tem resquícios desse comando, né? Eu percebo bem menos. Então, assim, ó, eu sou uma mãe mais feliz e tranquila. Eu sou igual a todas as mães empresárias, né? Que a gente muitas vezes deixa eles de lado para atender o nosso lado empresarial, mas quando o assunto é investimento na saúde deles, a gente faz esse investimento tranquilamente, isso me conforta. Que eu posso oferecer o trabalho da Vânia pela questão, né, de eu trabalhar muito, sim, né, e muitas vezes eles ficaram em segundo plano e ficam até hoje, mas o meu objetivo sendo mãe é ter filhos felizes e tempo de qualidade com eles quando a gente tá com eles. Então, assim, eu sei que muitas mães se cobram quando tem que deixar o filho lá na creche, na escolinha, pela primeira vez, quando não tem rede de apoio, tem que deixar com pessoas estranhas. Se certifiquem quem são essas pessoas. Mas, assim, não fiquem com esse peso de dizer, eu tô tirando o tempo do meu filho e dando pro meu trabalho. Dê meia hora por dia para ele, mas de qualidade. E eu acho que tem profissionais que podem suprir essa demanda, né? Porque, assim, tem coisas que nós, como mães, vamos saber fazer, mas tem coisas que fogem da nossa alçada. A gente não sabe tudo. E né? realmente, o que eu sinto muitas vezes das mães, e até abro um pouco mais o leque aqui, porque converso com diversas, inclusive, é aquela questão de culpa. Né, de dizer assim, mas como que eu não vi? E tudo bem se você não viu antes. Agora que você está vendo, né, ainda tem tempo, ainda dá para fazer. E você não, realmente, eu sempre digo assim, eu sei muito sobre o meu trabalho, mas eu não sei como CEO da Universidade Insight, como é o caso da Tati, porque ela é a profissional dessa área, assim como você é profissional da sua área, e a gente não tem todos os conhecimentos de tudo. De tudo. Mas aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente busca ajuda. Delega, né? A gente delega, a gente divide o fardo, né? Porque esse é o objetivo. O momento que eu digo para as mães, olha só, nós estamos aqui, né, o P4K, nós estamos aqui com o objetivo de prevenção, mas também de projetar o seu filho lá na frente, que é essa cabeça que eu preciso ter. O que hoje apresenta e o que pode ocasionar daqui a alguns anos
esse desalinhamento, ou essa criança, ou o contexto que ela está vivendo, ele pode desenvolver problemas lá na frente? Por que eu vou pagar para ver se vai dar problema se eu posso impedir? Né? Então, é ter esse olhar visionário de enxergar como vai acontecer com todos as interferências, com toda a questão que, conforme eu já falei, né, da tecnologia, da falta de tempo, de várias coisas que a gente precisa fazer, é preparar os filhos em todas as áreas, mas não deixar essa parte em segundo plano, porque a gente sabe que uma pessoa com dor, ela não trabalha. Não né? Ela, mesmo que ela esteja... Não produz, não é feliz, é mal-humorado. Isso aí. Então, a gente não precisa esperar isso acontecer, né? A gente pode... Se nós não tivermos essa oportunidade, mas a gente pode dar essa oportunidade para os nossos filhos e preparar eles ainda mais, né? E eu vou até mais a fundo, vou mais além, não é só por conta de dor. O Bruno, então, ele foi... Inclusive, vamos entrar no Bruno. Ele entrou no Pilates Kids... sem nenhuma dor, nada. O que me encanta no trabalho da Vânia, tá? É ver a didática como ela traz para cada fase, né? Os meus filhos, então, têm 5 anos de diferença um do outro, né? Agora nós temos um pré-adolescente, né? E então ela já tá trabalhando, ela trabalha de forma totalmente diferente, desde a criancinha pequenininha que entra lá com ela, que é um mimo ver as crianças de levar pra cheirando casa, né? a florzinha com o esqueletinho lá. Como é que é o nome do esqueleto? É o Josefino. O Josefino, né? Então, assim, é um encanto. Além de ser uma ótima profissional com o Pilates Kids, ela tem a didática. Ela traz o cuidar dela de mãe, das filhas dela para os alunos. A gente sente, né? E assim, o Bruno, ele teve uma patologia no olho, né? Que ele usa óculos, e a Vânia falando ali da culpa, diz, como que eu nunca percebi, né? Então, trazendo a questão da prevenção, olha só esse olhar. Sim. Eu nunca percebi que o Bruno tinha um olho estrábico, né? De bebê. E hoje eu olho as fotos dele, depois que ele foi diagnosticado com astigmatismo, ele passou a usar o óculos, né? E o Bruno é uma criança 1000% ativa, né? Uma criança bem agitada. Ele vive intensamente. Ele é intenso, o meu filho. Tipo, isso é um defeito de fábrica, né? Não, ele é uma criança. Porque eu sou exatamente igual. Então, ele é exatamente igual a mim. Ele não sossega muito. Mas, enfim, ele é uma criança feliz e bem ativa. E a Vânia sabe usar isso por conta do olhar dela de mãe. Ela sabe usar isso ao favor das crianças lá. Da criança que é um pouco mais parada, da criança que é um pouco mais ativa. Então, isso faz total diferença. A pessoa... Então, assim, a Vânia é uma profissional completa. Porque ela é mãe, ela tá... E eu tive a sorte de estar no mesmo momento que ela. Né? Os nossos filhos têm mais ou menos as mesmas idades. Então, eu tô acompanhando essa evolução do projeto. E nesse período em que ela... Porque daqui um pouco, o que acontece? Os filhos dela vão estar com 20 anos. Vai ser uma outra forma de olhar para essas crianças, né, Vânia? Sim. E nós, como empresárias e amigas, hoje, a gente está passando tudo junto, essa construção. Algumas coisas iguais. Né? Então, isso é importante. Então, voltando à questão do Bruno, quando ele foi diagnosticado com astigmatismo, o que a gente fez? Vamos dar o óculos para ele olhar. Então, se você leva o seu filho lá na P4 Kids para fazer uma simples avaliação, e ele não tem nenhum desalinhamento, está tudo ok, é importante seguir no Pilates também. Sabe por quê? Eles aprendem a respirar. Eles têm fortalecimento de musculatura, a gente percebe, sabe que eu percebo no parquinho, quando o Bruno vai se segurar naquele brinquedo lá que eles têm que segurar com as mãos, e tem criança que não consegue se segurar. Não tem força. Quando vai subir numa árvore, não consegue. O que é isso? É falta de fortalecimento muscular. Eu não tô falando que as crianças têm que ir pra academia, mas a gente percebe a diferença, né? Em força, que é uma coisa que a gente não vê. Não vê. Não, porque a criança tá sedentária hoje em dia. Outra coisa, o meu filho, por ele ser agitado, ele tem uma dificuldade de se concentrar na hora de fazer a prova. E ele não vai mal, ele vai bem. Mas uma coisa que eu notei de diferença foi o respirar. Ele vai fazer a prova, ou ele vai fazer o tema em casa. Então, isso é só olhar de mãe, gente. Nenhuma outra pessoa vai ver isso. Quando ele vai fazer o tema em casa, o que ele faz? Porque ele odeia ler.
Ele não gosta de ler. A matemática ele faz com a Bíblia. Mas quando tem que ler um texto, que tem que concentrar, né? Ele respira, porque ele sabe que ele precisa concentrar. E isso não fui eu que ensinei. Isso foi a Vânia, através do trabalho dela, lá no estúdio. Isso aí, inclusive, tu sabe, abrindo um parênteses aqui, até contando para as mães, toda vez que eu vou ensinar respiração para as crianças, porque o que acontece? A respiração é o primeiro ato que a gente tem quando nasce e o último, quando a gente morre, né? Então, a gente passa uma vida inteira respirando e muitas vezes a gente não sabe a importância da respiração. Não sabe o quanto ela tanto pode nos ajudar, quanto pode nos atrapalhar. E eu faço questão de explicar isso para as crianças, porque elas podem ter resultados diferentes por aprender algo que muda totalmente. O momento que a gente respira mais profundamente, a gente oxigena melhor o cérebro, a gente consegue pensar melhor, a gente se acalma e a gente consegue focar. Quando a gente está simplesmente respirando abafadamente ou rapidamente, o cérebro não consegue pensar da maneira adequada. Então, eu explico isso para as crianças. Gente, e aí a fala é, quantos de vocês às vezes estudaram, chegaram lá, estudaram um monte em casa, chega na hora, pega a prova, o coração começa a palpitar e aí parece que deu um branco. Nessa hora, o que vocês têm que fazer? Vocês estudaram, tá dentro da cabeça de vocês. Para, respira 3 vezes como vocês aprenderam aqui. Então, eu falo para eles, Tati, e até tô falando para vocês como pais, de que a gente ensina isso não só para a aula do Pilates Kids, mas para a vida da criança. Para que ela, quando chegue num momento que ela vai lembrar, porque ela aprendeu, ela saiba o que fazer. Que ela chegue lá e diz assim, não, calma, Respira 3 vezes, né? Então, isso me comove de certa maneira, Tati, porque não é algo que eu consiga mensurar. É algo que acontece lá na tua casa. É algo que muitas vezes eu nem sei se os pais percebem, mas ter o teu relato de dizendo, não, eu vi isso acontecer e sei que isso é algo que foi trazido pelo próprio método, me deixa mais feliz de saber, tá realmente fazendo efeito, porque a criança é uma esponja. Tudo que a gente fala para eles vão absorver, eles vão levar. E isso vai mudar o rumo da vida dela. O mindset, a autoestima. Eu lembro que o Bruno, né, ele é uma criança que ele é uma criança agitada. Mas várias vezes eu disse, Tati, ele é uma criança agitada. Ele é uma criança. A gente não pode querer que os nossos filhos sejam iguais, mesmo que eles tenham vindo do mesmo pai, da mesma mãe. Porque assim como um pé de laranja... Uma personalidade, um pé de laranja, né? A gente comenta, um pé de laranja, ele dá as laranjas. Todas as laranjas vão ficar maduras no mesmo momento? Todas vão ser iguais? Todas vão ter o mesmo sabor? Não. Então, a gente não pode comparar os nossos filhos, um com o outro, porque cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas necessidades. E quando a Tati fala de ter a didática, é entender o que aquela criança precisa para potencializar o lado bom dela. Então, como eu sei que o Bruno é agitado, eu uso a agitação dele a meu favor. Ele é o meu secretário, ele é o meu ajudante, e ele se sente bem nisso e ajuda todo mundo. Então, realmente, saber trabalhar com criança é ver a necessidade e trazer para ele aquilo que eles têm de bom e trabalhar aquilo que não está tão bom. Porque é esse o nosso papel como educadores, né? Preparar o corpo e também não deixa de trabalhar a mentalidade de ele saber que ele tem potencial e a autoestima dele. Uma criança com autoestima, ela passa por todas as fases de uma maneira muito mais tranquila do que aquela criança que tá lá, eu não consigo, porque todo mundo reclama, porque eu sou agitado. Não, leva isso pro lado positivo, né? Olha só, e aí a gente vai pegando o gancho e vai indo além. Pensa só, essa coisinha que a Vânia ensinou lá desde quando eles tinham 5 anos. Gente, eles aprendem a respirar com uma florzinha, né? Cheira a flor, né? Cheira a flor, né? E eles chegam em casa e contam e a gente aprende junto, porque eu não tive isso, né? Muitas vezes a gente só sabe bufar, como se diz, né? E a gente traz isso deles, a gente acha assim tão bonitinho. Então, isso era uma coisa que eu não tinha um olhar para isso. Então, a Vânia contribui com essa educação das crianças. Vamos mais além. Eu não tenho ainda filhos em idade de vestibular, mas olha o quanto é importante eles
terem esse conhecimento da respiração, que começa com uma florzinha, vai evoluindo para concentração, respirar para concentrar para as provas, para trabalho, eles vão crescendo, eles vão precisar de concentração para o vestibular, eles vão angariar uma vaga de emprego, eles vão ser gerentes, eles vão precisar lidar com outras pessoas que não tiveram isso. Então, o quão lá então, vai muito além de um corpo, de uma estrutura. Sim. Então, é isso que eu enxergo lá na frente, sabe? Sim. Então, eu sou uma mãe feliz por poder proporcionar isso para eles hoje, né? Através, Deus dá situações pra gente... são presentes escondidos, camuflados, então, através dessa patologia do Bernardo. Aí, um leve desalinhamento, né? Desalinhamento, trouxe essa possibilidade de os dois estarem usufruindo desse trabalho que é essencial na vida de... Quem dera todas as crianças pudessem passar pela Vânia ou pelos profissionais que ela forma. Né, você profissional também, que tem esse alinhamento com criança, a Vânia vai falar isso melhor do que eu, porque precisa ter essa didática, como ela falou, meu filho, o mais velho, ele já é uma criança bem mais tranquila, mas o mais novo, ele tem essa agitação, esse querer servir maior, e cabe o profissional saber identificar e trabalhar isso a seu favor, porque se o profissional não souber alinhar isso, ele perde o aluno, perde a conexão e não vai adiantar ele ir pro Pilates. Não, porque a criança, se ela vai... E eu sempre digo pros pais assim, ó. O nosso objetivo é conquistar o teu filho. Sim. Porque vocês já sabem do benefício. Porque se a criança não quer ir, eu não tenho como ajudá-la. Agora, se eu sei que a criança vem porque ela gosta, porque ela se sente vista, porque ela se sente ouvida, porque ela realmente enxerga que ela pode contribuir até para os outros colegas, eu posso agregar e ter esse aluno, essa criança, por anos construindo nele. Essa questão da respiração, um outro ponto que às vezes eu falo com eles, é o quanto a postura deles é fundamental. E aí, às vezes, eu faço uma encenação. Aí eu entro na sala, assim, toda curvada e digo... Oi, gente, bom dia, olha só, eu tô aqui para ajudar vocês. Aí eu pergunto pra eles, o que vocês sentiram quando eu cheguei desse jeito? Nossa, prof, parecia que tu não sabia nada. Eu não senti segurança, eu fiquei meio assim. Aí depois eu saio da sala e volto. Oi, gente, bom dia, olha só, a gente vai fazer tal coisa, porque isso é importante agora. Vocês sentiram diferença? Aí eles dizem, totalmente. Então, é mostrar para eles na prática o quanto ter uma boa postura, ter uma boa fala, porque eu posso ter respirado antes de ter entrado e me sentir mais segura. Eu posso transparecer que eu sei aquilo que eu tô falando, até mesmo pela minha postura. Uma pessoa que não tem segurança, ela tende a se introverter, ela tende a se fechar. E ela passa, se eu estivesse falando com vocês assim, eu passo insegurança, eu não passo segurança. Agora, quando eu realmente me alinho, eu tenho uma boa postura... no trabalho da escola, numa apresentação de um projeto, num trabalho que eles têm das feiras científicas. Eu sei o que eu tô falando, Eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade, eu tenho segurança. Até o avaliador, que eu digo pra eles, o avaliador vai ver que vocês sabem, porque vocês estão mostrando, né, na própria postura de vocês, que vocês sabem o que estão falando. Daí eles começam, tá, entendi. Então, é realmente sair um pouco da questão só estrutural e levar pra vida. Porque isso são coisas que, às vezes, as pessoas têm que fazer cursos e cursos de comunicação, de linguagem corporal, para aprender algo que poderia ter sido... Comunicar com o corpo, né? Comunicar com o corpo. Então, a gente também entra numa parte que, eu digo que nem é a nossa parte, mas acaba que reflete nisso. Vai muito além. Vai muito além. Então, realmente, é preparar também nessa área e trazer isso para o mundo de hoje, onde a gente precisa estar realmente comunicando em todos os aspectos. Tanto preparando, né, lá o conteúdo, estudando aquilo que vai ser falado, como também passando essa segurança para as pessoas. E isso é algo que eles, inclusive, todo ano eles têm, né? Tem. E todas as escolas, hoje em dia, eu acho tão legal que a escola, ela projeta isso lá na frente também, já treinando as crianças agora para apresentar uma banca, para apresentar um trabalho científico, um doutorado, uma palestra, né? Que na nossa época a gente chegava assim, tremendo. Hoje, nossos filhos, tu pega o celular e diz, fala o que tu entendeu. Eles falam de uma maneira muito tranquilamente. Natural. Porque eles estão sendo
treinados para isso, né? E isso faz a gente entender o papel que a gente tem de não só buscar o Pilates Kids, porque, como a Tati falou, o Bernardo tinha algo que chamou atenção nela, que era a questão do pé e que depois, inclusive, né, depois na avaliação a gente viu que o pé não era o problema maior, era o início da escoliose que ele já estava apresentando, quadril, né? Mas saber que o Bruno também era uma criança e que ele não tinha desalinhamento. Mas como mãe, o que ela percebeu? Mesmo ele não tendo nada, eu vou prevenir para que ele continue crescendo e não tenha nada. Mas que vai fazer um papel de fortalecimento, de preparação, de ensino e tal, tal, tal. Conta pra nós aquela história que tu falou, antes a gente contou no bastidor, que o que eles chegam em casa e o que eles contavam, enfim, assim, para o pessoal. Eu achava, hoje já tá perdendo um pouco a graça, mas quando o Bruno tinha, assim, 5 aninhos, né? Aqueles pitocos, né? Aí a gente costuma perguntar. Como e aí, foi a aula, né? Como é que foi na aula com a prof? Ah, tudo legal. Daí eles contam aquelas coisas. Mas o Bruno era desdentado e eu lembro que eu disse assim, e o Pilates? O que a Vânia ensinou hoje? O que tu gostou da aula? E ele dizia, agora nós vamos ter que olhar a TV, mas antes de olhar a gente tem que fazer um alongamento. Eu disse, alongamento? Nunca tinha falado essa palavra pra ele. Imagina com 5 anos uma criança falando de alongamento. Eu disse, como é que é isso? Também quero saber. É pra quê? Ele disse, é pro pescoço. Eu disse, o pescoço, mas alongamento não é de perna, não é de braço. Não, mãe, porque a gente olha a TV e se tu fica muito tempo com o pescoço reto, ele tensiona. Pensa, ele tensiona. E eu disse, como é que ajusta isso? Então, daí a gente tem que fazer o colar. Daí ele fez assim, ó, né? 3 vezes, não sei o quê, antes de sentar pra assistir a TV e depois. Então, lá em casa, a gente tinha esse momento de fazer o alongamento com o pescoço. Então, assim, lúdico, fazer um colar. Isso é só mesmo quem estuda a forma de atrair a atenção da criança. Porque se você falar de alongamento, a criança nem sabe o que é. Agora, se ele falar assim, ou se você desafiar, quero ver se tu sabe desenhar um colar aí no teu corpo. Cara, incrível. Demais, sabe? Assim, a sacada só mesmo de quem estuda e quem tem filhos em casa para saber que dá certo, né? Então, isso para mim, assim, há 3, praticamente 4 anos atrás, aconteceu. Eu disse, bom, tá certo, é aqui que eu vou ficar. É perto dessa profissional que eu quero ter para me auxiliar na criação e na educação dos meus filhos. E tu sabe, Tati, uma coisa que até eu queria te perguntar e queria também que tu trazesse para os pais aqui que estão, né, assistindo. Mas às vezes os pais pensam assim, então eu vou levar o meu filho junto no Pilates. Né? Então, isso é uma coisa que é bem comum, às vezes, as pessoas... Primeiro porque o Pilates para criança, né, é inovador, né? Realmente, para quem já me segue aqui, sabe que eu comecei a trabalhar com isso porque uma mãe me pediu ajuda. E aí, aquele sentimento de mãe também, né? Eu fiquei pensando, se fosse a minha filha... Né? Porque, querendo ou não, eu realmente olho cada criança me colocando no lugar se fosse minhas filhas. Eu cansei de ter criança, Tati, inclusive, que chegava chorando, porque tava com saudade da mãe. E daí eu dizia, a mamãe tá trabalhando, mas vem aqui dar um abraço na prof. Imagina que a tua mãe abraça a prof. Então, aquela criança que me abraçava... eu ficava pensando, quantas vezes outros profissionais não fizeram isso com a minha filha? Então, ter esse olhar, hoje me arrepio, inclusive, mas ter esse olhar é fazer o que a gente faz por amor. Porque saber que a gente está construindo lá na frente. Então, quando eu entendo que a gente pode fazer a mais, é realmente ter esse olhar de fazer. E se fosse o meu filho, o que eu gostaria que fizesse por eles? Então, eu tenho certeza que toda vez que a gente pensa dessa maneira, a gente faz melhor. A gente tá com um olhar diferenciado. E muitas vezes os pais, eles acabam pensando, né, conforme eu tava te perguntando, eu já faço Pilates, então eu vou levar meu filho junto no estúdio e tal, e tal, e tal. E aí tu vê que aquela criança, às vezes ela vai, mas o relato que eu tenho até de outros profissionais é que as crianças não querem ficar e acaba não dando certo. O que na tua percepção e no teu olhar até de escolha, né? O que fez tu entender que não, eu não vou levar o meu filho junto com uma atividade minha, eu vou levar ele numa atividade que eu realmente saiba que é para ele. Mas é exatamente a atividade que é pensada para eles, na fase deles. Porque, gente... o Pilates adulto não tem nada a ver, é cheio de desafios, né? De alongamentos.
com certeza a criança não vai querer ficar nesse ambiente. Não é um ambiente pensado para ele, né? Não é colorido, não tem essa questão. Muitas vezes o profissional nem tem filhos, não sabe lidar com aquilo, ela sabe lidar com o adulto. Né? Ela olha, qual que é o objetivo do adulto quando chega lá? Eu quero, não quero ter dor na coluna. Bom, vamos trabalhar a coluna, se faz um objetivo e o profissional vai trabalhar com aquilo. Sim. Quando a gente chega lá no Pilates Kids, no estúdio da Vânia, que quando ela começou, ela tinha uma sala. Ela trabalhava dentro da sala da escola, né? Então, ela já tá no ambiente de grito, de choro, né? Mas também de agitação. Então, é importante o profissional que trabalha com isso ter essas habilidades de didática concreta e, principalmente, gostar de criança. Se não é possível ela ter, né? Nem todas vão ser mães, filhos, né? Ou pais. Mas pessoas que se afinizem com criança. Sim. Porque a criança, ela é muito de verdade. Ela não pensa o que ela vai falar. Fala o que vem na cabeça. Ela não tem filtro. Muitas vezes, dependendo da criação, é mais manhosa. O outro é mais, né, incisiva. Então, isso depende muito de criação. Então, se você está pensando em trabalhar com crianças, primeiro veja se você tem essa afinidade. Isso mesmo. Né? Então, os meus filhos estão lá porque é um ambiente para eles. Um já está agora saindo para a fase teens e a Vânia também possibilita isso. E a gente está construindo a cabeça dele para ele continuar lá. Né? Então, eu falei até antes que ele e o pai estão muito alinhados na questão aí do transfer para a escola. E nesse momento a gente trabalha. Né? A Vânia disse, o Bernardo já está saindo da fase infantil e indo para a fase teens. Né? E eu proporciono isso também. Então, não é nem o adulto, né? E nem a criança. Isso mesmo. Então, esse é o principal ponto que eu acho que tu tem, assim, um diferencial grande. É porque a Vânia tem o ambiente e ela gosta de trabalhar com crianças. Isso. Então, uma afinidade com a persona. Né? Isso faz toda a diferença. Tu sabe que uma outra coisa que até é importante pontuar e que às vezes no olhar é mais um olhar profissional, né? Mas tu entende que dependendo das fases do desenvolvimento, eu sempre digo, né? Uma criança, ela nasce, ela começa a se movimentar, então ali a gente já aprende que o aprendizado vem muito primeiramente do motor, para depois ir para o cognitivo. Então, a criança começa a se movimentar, ela começa a rodar, aí ela se vira, daí ela começa a sentar, ela vai gatinhar, ela vai caminhar, depois ela vai dar os primeiros passos e vai caminhando aos poucos mais rápido até correr. O que eu estou dizendo nesse desenvolvimento? Que a criança passa por etapas. Quando eu pulo uma etapa, eu impeço que aquela etapa anterior seja trabalhada. Então, se eu pulo uma criança para uma atividade que não foi pensada para ela, eu posso estar pulando várias etapas que eu preciso construir. Pensa o seu filho como uma parede, né? Onde a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. Então, eu tenho que trabalhar as habilidades, eu tenho que trabalhar aquilo que ele necessita, eu tenho que trabalhar o conhecimento dele, eu tenho que trabalhar a estrutura do corpo dele, e aí eu vou construindo uma parede. Quando eu pulo uma etapa, é como se eu não colocasse aquele tijolinho. Verdade. Eu vou continuar construindo aquela parede, mas aquele tijolinho, aquele buraco que não foi feito, ele vai ficar ali. Então, hoje a gente tem crianças, muitas vezes, que têm dificuldade na questão de equilíbrio, tem dificuldade na questão do desenvolvimento motor, tem dificuldade na fala, e muitas vezes a fala e a escrita é porque não foi trabalhado fases anteriores. Então, é importante a gente entender que quando eu pulo o meu filho de uma fase para o adulto, eu tô tirando toda a possibilidade que eu teria de trabalhar essa questão com ele. E aí, em vez de eu estar ajudando, às vezes eu estou prejudicando. Porque aquele profissional que atende adulto, ele tem uma cabeça setada para o adulto. E trabalha com equipamentos. E trabalha com equipamento que não foi projetado para criança também. Então, não adianta eu botar o meu filho lá no Reformer, né? Sendo que a criança nem alcança o pezinho lá. Aí você vê, às vezes, o instrutor fazendo diversas adaptações, ou então tentando se virar nos 30, como eu digo, porque uma criança, quando tá no lugar que não é para ela,
aquilo não faz sentido para ela. E isso proporciona com que o profissional não vai conseguir fazer um bom trabalho, seu filho não vai se sentir bem lá porque não foi pensado para ele. E você, daqui a pouco, não vai ter a sua aula porque tá preocupado com o filho. Então, não ajuda ninguém. Não. Então, é aquela história. A gente não vai na turma com o filho, né? A gente não vai na escola junto com o filho. Por quê? Porque a gente já passou por essa fase e eles precisam passar. Então, o Pilates Kids também tem que ter esse pensamento. Eu não posso pular etapa porque eu estou construindo na criança as etapas para ela ir se desenvolvendo. Assim como o Bernardo, ele já está com 13 anos. O método P4K vai por volta de 12 a 13 anos. Depende da maturidade. Tem criança com 14 anos lá que tem maturidade inferior. Não é o caso dele. Então, é a gente ter essa percepção e entender de desenvolvimento de criança o que ele precisa. O que é o próximo passo? Porque se eu simplesmente colocar ele para adulto, o profissional vai perder a janela que a criança não é criança, mas ela não é adulta, ela é adolescente. Ela tem necessidades diferentes. Então, eu realmente acho que é importante deixar claro isso para vocês que estão assistindo, qual é o pensamento e qual é a linha de trabalho que a gente faz. Porque eu comecei com o Kids, mas agora eu estou percebendo que a gente tem o Teens, em que a gente tem que dar a continuidade até lá. Porque a criança, ela vem de uma base, né, que a gente construiu, mas se tu fizer uma ruptura ali nesse momento, tu perde ela. Porque o outro profissional, ele não tem essa percepção. Então, realmente, a gente está entendendo, porque eu também tenho uma filha de 12 para 13, e quando a Tati diz que a gente realmente enxerga o que está acontecendo, é entender que as fases vão mudando e as necessidades são diferentes. Então, certeza. Isso realmente faz esse grande diferencial, que eu acredito que é o que a Tati enxerga, é o que ela também vê nos próprios filhos, que o trabalho é feito na necessidade de cada um, a linguagem que cada um necessita, o que eu falo, que é falado com o Bruno, que hoje tem 8 e começou com 4 para 5, é diferente do que é falado com o Bernardo, os exercícios são diferentes, são exigidos diferente, e isso faz com que a gente tenha esses resultados e agregue, né? Tanto para os filhos quanto para vocês como família. Com certeza. Quando eu comecei a fazer atividade física, a minha maior dificuldade, eu não sou um exemplo para isso, nem o meu esposo, mas era lidar com o peso do próprio corpo, com exercícios que envolvem só nós nos transportarmos, né? Sim. Transportar para as mãos pesos que a gente coloca lá no pé. Só aí a gente percebe a diferença que é trabalhar com as crianças, que é o que a Vânia faz, com o corpo delas. Então, olha a preparação, com certeza vai ser diferente, que daí quando eles estão entrando na adolescência, eles querem ir pra academia, eles querem ficar fortinho, eles querem, né? Mas eles já vão ter consciência do que pode e o que não pode com o corpo deles. Sim, eles já conseguem se autoavaliar. Inclusive, exatamente. Agora a gente está, né? Já avaliei os teus 2 meninos, né? Mas a gente está num momento de reavaliação. Então, assim como a Tati mencionou, é feita uma avaliação, é entendido as necessidades, é conversado com os pais. Porque, na realidade, eu tenho um quebra-cabeça. Cada criança é uma criança. Então, eu preciso entender o que está acontecendo com aquela criança para ajudá-la, né? Mas, obviamente, que a gente precisa reavaliar e ver se o caminho que a gente está seguindo é o que está dando resultado. Porque eu sempre digo, é que nem um jogo de golfe. A gente tem um buraquinho lá no fundo, a gente dá uma tacada aqui. Eu vou acertar o buraco de primeira? Não, muito improvável. Então, eu tenho que ir indo, né? E esse indo, chegando próximo ao objetivo, é reavaliando. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse ano, além de eu avaliar, além de eu realmente ter as minhas avaliações e ver pontualmente o que eu estou percebendo de mudança, eu fiz algumas perguntas para as crianças, né? E aí eu perguntei para eles assim, conta pra prof, o que tu percebeu no teu corpo, o que tu sente que mudou ou o que não mudou, o que desde que você começou com o Pilates para criança? Tu sabe o que os teus filhos provavelmente falaram? Tenho até medo de saber a resposta do Bruno. E aí, eu achei assim, que eles são crianças, mas eles têm muita maturidade. E a gente acha que eles não estão vendo nada, não estão prestando atenção em nada, e eles estão prestando muita atenção. Inclusive, eu disse assim, a próxima vez eu vou gravar. Eu não vou mais anotar, porque nada é mais gratificante do que você ouvir o que a criança está falando. E assim, muitas delas disseram, nossa, prof, mudou muito. Eu disse, mas mudou o quê? Me explica. Então,
Hoje, eu já não tenho mais a dor que eu tinha. Muitas vezes eles dizem, né? Me doía, no caso, o Bernardo, me doía o pé, não me dói mais. O meu pai e minha mãe viviam me falando, caminha direito. Agora eles não falam mais tanto. E hoje, prof, eu me dou conta quando eu não tô alinhado. Olha E só. aí, quando eu disse, tá, e quando tu se dá conta, o que tu faz? Aí eu alinho. Aí eu me corrijo. Então, assim... Essa autopercepção da correção. Autopercepção. É se enxergar, é saber se autocorrigir. Porque uma coisa é eu dizer pra ti, senta direito, Tati. E aí tu vai dizer, tá, mas eu tô sentada direito. Mas alguém uma vez na tua vida te explicou o que é sentar direito? O que sentir? Sentir o que é os isquios. As crianças sabem o que é os isquios. Se eu perguntar pros pais, eles não sabem. Mas é o quê? Os ossinhos do bumbum. Eles têm que sentir os ossinhos do bumbum pra sentir que a coluna tá reta. Se eles não sentem, inclusive, é porque a coluna tá relaxada. Então, quando a gente ensina a criança, ela leva isso pra vida inteira dela e ela sabe se autocorrigir. Então, o momento que ele for para uma academia, o momento que vai chegar o momento, e inclusive eu já disse pro Bernardo, ótimo, mais 1 ano, 2, tu já pode ir com segurança, porque eu tenho certeza que não vai mais desalinhar, porque já a estrutura tá pronta, é ele saber, poxa, será que esse exercício que eu tô fazendo, eu tô alinhado? Será que eu não tô me prejudicando? De ensinar que a criança, se ela sente dor nas dobrinhas, é um problema, para! Não continua, porque ali tem ligamento, ali tem articulação, pode dar um problema. Agora, se dói entre as dobrinhas, é muscular. Olha Então, só. essa clareza de saber o que tem que fazer e de saber que mesmo num ambiente, de repente, que não tem um profissional me corrigindo, eu consiga corrigir é algo que gratifica. De saber, poxa, olha só o impacto. Né? O impacto, ele é muito maior do que às vezes eu consigo mensurar. Porque são falas e são relatos das próprias crianças que não mentem, que elas não sabem inventar. Ah, vou falar uma coisa que a prof quer. Não. Só pra ficar legal. Só pra ficar legal. Não, elas é muito espontâneo isso. E ao mesmo tempo que eu brinco com eles, eu dou risada junto, né? Mas me explica melhor o que é isso. Não, eu não tô mais torto. Mas como torto? Ah, então, prof... o meu pai e minha mãe diziam que eu vivia torto, agora eu não tô mais torto. Então, é eles entenderem que eles percebem que o que eles estão fazendo está agregando para eles. Então, isso é algo que às vezes eles não falam para os pais e que eles provavelmente não me falariam se eu não tivesse perguntado. Então, também Fica a dica da gente perguntar. E eu disse assim, olha quantos anos eu venho trabalhando com Pilates para criança e eu nunca perguntava para eles o que eles sentem, se eles percebem. E esse ano eu comecei a perguntar e eu falo pra vocês, eu me surpreendi com o relato e a consciência que eles têm. Olha. Se eu falar com adultos, eu tenho certeza que não vão ter essa mesma consciência. Então isso faz com que a gente entenda que o caminho realmente está sendo muito bem estruturado e o futuro deles, eu sempre digo, eu tenho a grata satisfação de saber que aquelas crianças que passaram por essa metodologia que foi desenvolvida, e aí a gente vai entendendo as necessidades, elas vão ter um futuro muito mais alinhado, com menos dores, com muito menos problemas e conscientes. Né? Consciente, com certeza, assim. Escutando isso que tu falou, vem muito ao encontro do que a gente percebe, que às vezes, assim, os filhos da gente na nossa casa, eles são uma coisa. Eles não fazem nada Nem daquilo perto. que a gente diz. Quando eles saem fora, eles têm aquelas atitudes que a gente espera deles dentro de casa. Então, eu entendo isso de ti como uma mãe, que quando eles saem ali do estúdio, eles podem até... Um dia eu vi o Bernardo corrigindo a mochila de um colega, que é uma coisa que tu bate bastante lá. Olha, lá no início do ano, diz assim, pais... Fiquem atentos na hora da escolha da mochila. Isso aí. Então, foi um ato involuntário dele, né? Simplesmente o colega tava com a mochila de um jeito. Uma alça só, ele foi lá e disse, ó, veste aí pra não te dar dor nas costas. Então, tu vê, isso já... Talvez não seja nem intencional dele. É porque lá, no subconsciente dele, já tá registrado a informação correta. Isso mesmo. E é a mesma coisa que a gente dirigir, né? A mesma coisa que... às vezes a gente fala, foi no automático. Então... Eu fico feliz e, como eu vou dizer, muito satisfeita com o trabalho que a Vânia faz, porque isso me poupou, né, de lá na frente, uma culpa,
né? E eu sou grata por ter tido essa oportunidade e esse olhar. Então, mães, mais uma vez, as mães são as profissionais que mais sabem e que mais têm a condição de dizer o que o seu filho tem ou o que o seu filho precisa. E se ela não tem o conhecimento, se despertou uma pulga atrás da orelha dela, tem que procurar o profissional correto para que isso seja resolvido o quanto antes. Que vai muito além. Isso mesmo. Bom, Tati, o nosso papo tá muito legal, né? E a gente disse que conversar não é um problema para nós. Não é um problema. Até porque eu acho que tem muitas coisas que é da nossa vida. Então, eu sempre digo que falar daquilo que a gente faz vive é muito simples. Não precisa pensar muito, é só ir relatando. Sim. Mas, assim, pra gente chegar agora na reta final, eu queria te perguntar, assim... Tu como mãe, tu como profissional, tu como mãe de duas crianças que estão no Pilates Kids há 4 anos, que viveu isso, que vive isso, que tem essa percepção. O que tu poderia dizer para essas mães que estão assistindo, essas pessoas que estão tendo a oportunidade? Daqui a pouco é a primeira vez que alguém ouve falar em Pilates para criança. Então, eu acho que uma coisa é eu falar, mas não é a mesma coisa que alguém que tem os seus próprios filhos, que escolheu isso para eles poder, né, dizer. A gente sempre diz, se eu pudesse te dar um conselho, né? Diz o ditado que se fosse conselho, a gente não vendia, se dava, a gente não dava, se vendia. Mas eu tenho certeza que qualquer mãe, qualquer pai que tá aqui assistindo, quando se relata de filhos, né, a gente sempre bota a gente em segundo plano e a gente sempre tem um olhar melhor por eles, para eles, pensando no quanto a gente pode gerar de filhos melhores para o mundo, né? Que a gente possa deixar para esse mundo que tá aí filhos preparados, filhos melhores. Então, é esse teu olhar de mãe que eu queria que realmente tu deixasse um conselho, ou uma dica, ou algo que o teu coração daqui a pouco tá dizendo para falar para essas pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir esse podcast. Claro, então eu vou trazer assim, ó, voltando àquela história de dizer que os meus filhos, eles foram primeiros netos, primeiros sobrinhos, primeiros afilhados, né? Então, agora eu chamo a atenção das mães, principalmente de primeira viagem, os pais também, tios, tias, avós, que ninguém ama mais as crianças no mundo do que os avós. Fiquei sabendo que os avós é mais. Né? Então, assim, se vocês realmente querem dar um presente para os seus filhos, tragam esse olhar da prevenção, para o que for, né? Então, assim, muitas vezes a gente enche eles de brinquedos, de jogos, mas hoje, no mundo empresarial, a gente percebe que quem se dá melhor é quem pratica esporte. Então, em vez de dar aquele brinquedo que eles vão brincar 2 segundos e jogar lá num canto, perdeu a graça. Pensa qual esporte você poderia investir para ele. Invista em coisas para a vida, né? Se você tem um neto, um sobrinho, um afilhado que você percebe que tem alguma coisa, conversa com a mãe da criança e diz assim, ó, eu quero dar esse presente porque eu quero que ele lembre de mim lá na frente e diz assim, olha, os meus pais não podiam, mas eu tive um dindo que foi lá e me ofertou um Pilates Kids. Né? E a partir dali, eu não senti mais dor. Veja, embora as crianças não percebam que isso possa trazer um benefício rápido, mas é para a vida dela. Então, assim, isso é o que eu procuro hoje ver. Quando alguém me presenteia com algum afilhado, né? Ou os meus sobrinhos, coisa, o que eu puder ajudar. Eu não dou mais brinquedo, porque eu acho que isso as pessoas mais próximas fazem. Mas proporcionar esse momento para a criança é uma memória de responsabilidade, né? Que talvez ele não veja na hora aquele benefício, mas que vai ser para a vida dele. Aprendendo a respirar, como eu falei, a ter postura. Gente, pensa, né? Uma criança com 8 anos, por exemplo, tu estava falando em gravar vídeo. Esse final de semana a gente teve um evento, até que a gente entregou profissionalmente, e as alunas do meu marido, Bruno foi junto com a gente. O que o Bruno fez no meio do evento lá? Ele gravou. Ele disse assim, gente, olha, por favor, eu gostaria da atenção de todo mundo aqui para divulgar que eu tenho um canal no YouTube. Aí o pessoal lá fora, as meninas simplesmente gravaram
ele falando, não precisou editar nem nada. Então, assim, é muito verdade, né? Isso, então, com postura, e ele aprendeu isso hoje, não fui eu que ensinei isso pra ele, né? Apesar de que o ambiente que eles vivem também proporciona. Mas, com certeza, mais profundamente, foi no Pilates Kids. Então, Natal chegando, então, assim, ó, eu queria propor isso pra vocês, que pensem melhor no presente que vocês estão dando para criança. Criança precisa brincar, criança precisa... Mas levar num parque de diversão e perceber que a criança é forte, que tem desenvoltura, né, que não tem dor, principalmente, assim, é impagável. É impagável. Bom, então, gente, essa é a mensagem que a Tati quis deixar para vocês. Tenho certeza que foi de coração. Com certeza. Eu tenho certeza que esse olhar de mãe, de profissional e de uma mãezona, que nem eu disse, né? Que realmente está sempre atenta às necessidades dos filhos. É o que vários de vocês, né? Várias de vocês, mães, estão aqui também são. E que às vezes só não fizeram algo, ou só não levaram porque não sabiam. E eu sempre digo que às vezes, se eu não sei, tudo bem. O problema é quando eu sei o que fazer e aí não faço. Então, eu também reforço, né, esse olhar que o ano está terminando, né? Não sei que época do ano as pessoas estão assistindo, mas todos os anos, né, a gente tem um começo, um meio e fim, mas que cada ano a gente possa pensar, como eu posso preparar melhor o meu filho? Como eu posso deixar nele marcas que ele vai levar para a vida inteira dele? Como eu posso, né, trazer experiências que ele aprende em determinados lugares que só vai aprender ali? Até mesmo num esporte, o esporte trabalha a necessidade do esporte. Nenhum trabalha a questão postural, a questão do fortalecimento para o crescimento. Então, é reentender que, mesmo botando a criança num esporte, ela também precisa ter uma base estruturada lá atrás também. Então, eu queria realmente agradecer o tempo de vocês, agradecer a participação. Se você gostou desse podcast, né, compartilhe com outras mães, encaminhe para outros pais, porque às vezes eles só não fizeram alguma coisa ou só não ajudaram os seus filhos por falta de conhecimento. Então, a gente está iniciando algo que eu tenho certeza que tem um propósito muito bonito de ajudar, né? Eu digo que o que arde meu coração é que eu tenho um lema que é mudar uma geração, é preparar essa geração para um futuro melhor, né, mais saudável, e que elas possam também impactar ainda mais aonde elas estão com grandes profissionais. Então, é sobre isso. E, mais uma vez, agradecer a Tati pelo tempo, pelas palavras, pelo testemunho, pela vivência dela, porque eu tenho certeza que foi muito válido para você que está assistindo também. E tudo que a gente falou aqui é verdade. E como a gente sabe, falando empresarialmente, a verdade vende. É isso aí. Então, a gente não precisa fazer muito esforço aqui, somente falar o que realmente a gente vive. É verdade. Com certeza, você também vai ter essa oportunidade. Tá bom, gente? Um beijo grande. Inscrevam-se no canal aqui e encaminhem para outras pessoas também. Qualquer dúvida, as minhas redes sociais é vania.dalbello. Tati, quer compartilhar um pouquinho do teu trabalho, da onde vocês também podem... Daqui a pouco ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a Tati, né? Ela também vai, então, passar para vocês aonde vocês encontram ela. Nós temos 2 linhas de trabalho, uma educacional, que vem ao encontro, então, da Vânia, né, que a gente forma, então, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, especificamente, né? Então, hoje nós somos uma universidade corporativa que transforma esse profissional ao encontro do mundo jurídico, né? Então, quem quiser seguir a gente aí, segue pela Uni Insight, né? E lá a gente tem todos os canais de contato conosco. Muito bem. Obrigada. Então era isso, gente. Um beijo grande e até o próximo podcast do P4K Cast. Tchau, tchau.